Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20. Podemos aqui glorificar e adorar esse Deus tão maravilhoso. Já podemos sentir essa graça, esse mover do Espírito Santo neste lugar. Lugar de adoração, lugar de cura, lugar de salvação. Você está na casa do nosso Senhor, lugar de bênção, lugar onde a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas nessa noite para abençoar, para curar, para libertar e para transformar através da sua palavra. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus. 2 Crônicas, no seu capítulo número 20, diz assim: Sucedeu, pois, que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do rio do mar da Síria, lá de Azon-Tamar e de Edim-Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todos das cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor nosso Deus, porventura tu não és o Deus nos céus? Não há outro dominador sobre todos os reinos das nações. Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Amém? Meus irmãos, estamos aqui diante de uma passagem conhecida, onde podemos entender que muitas vezes tem situações que não há o que fazer, não há como se tomar uma outra direção. Aqui nós estamos visualizando um momento onde esse rei aqui, quem era o rei Josafá? Rei Josafá era um rei temente ao Senhor. Rei Josafá era um rei que reinou durante 25 anos em Judá. Ele foi de cidades e províncias, colocando em ordem, falando da palavra, trazendo o povo novamente à adoração. E nas cidades que ele passava, ele colocava juízes para julgar segundo a lei de Deus. Então Josafá foi um homem que escreveu uma história diante do Senhor, no temor do Senhor. E nós vamos ver agora que Josafá está diante de um grande dilema, aonde vem alguns e falam que 3 exércitos poderosos estão vindo contra Josafá. E o interessante é que esse exército eram parentes, eram descendentes de Ló, eram descendentes de Esaú. Porque nós vamos ver aqui que os amonitas e os moabitas eram descendentes de Esaú, e o povo da montanha de Seir era descendente de Ló. E eles estão vindo agora num ajuntamento muito grande para combater contra Judá. E o interessante aqui é que Josafá, a palavra vai dizer que Josafá temeu, quando ele escutou este momento de dificuldade, onde não havia possibilidade de guerrear, porque eram 3 exércitos poderosos, onde não havia possibilidade de ter reação nenhuma. Mas o interessante aqui é que ele, como um rei, mas também como um homem, ele temeu essa situação. E aqui eu posso dizer uma coisa: tem momentos na nossa vida que situações vêm e que trazem temor, e muitas vezes não sabemos o que fazer e não sabemos que direção tomar. Mas o interessante aqui é que eu posso tomar algumas lições daquilo que Josafá vai fazer. Primeira coisa que Josafá vai fazer, ele vai se colocar na presença de Deus. O interessante dessa decisão de Josafá vai ser determinante. Sabe por quê? Porque tem momentos que situações acontecem na nossa vida que vem o desespero e tomamos outro tipo de reação. Mas Josafá não, ele vai se colocar na presença daquele que pode dar vitória. Josafá, ele vai colocar-se na presença daquele que pode mudar toda a história, a direção. Josafá vai se colocar diante de um Deus poderoso que não perde batalha, de um Deus que vence todas
todas as pelejas, e ele vai se colocar diante desse Deus agora em oração, em quebrantamento e em jejum. E o interessante é que dentro dessa palavra também nós podemos observar que o povo ele teme e vem buscar ao Senhor. E o interessante é que Josafá ele vai se colocar diante do povo. Olha que tremendo isso. Ele vai colocar diante do povo, vai colocar o povo em oração e em jejum. Por quê? Porque tem situações e tem guerras que só vencemos na oração e no jejum. Não é na reclamação, não é na murmuração, não é por muito falar, mas é muito falar com Deus, é pela oração, porque a oração ele ativa o gatilho que move a mão de Deus. A oração ele transforma o momento, a oração transforma um caos em bênção, a oração transforma o momento de adversidade. É através da oração. O poder da oração move a mão de Deus para qualquer tipo de situação. Então, depende daquilo que você está vivendo agora. Eu quero te falar uma coisa: não se desespere, creia apenas, coloque a sua vida na mão de Deus e ore, clame de todo o seu coração, porque o nosso Pai que nos escuta vai responder a sua oração, vai mudar essa história. Se de repente você chegou aqui e está passando por uma enfermidade muito séria, o Senhor está aqui, o Deus que cura está neste lugar. Você já tem orado e Ele tem ouvido a sua oração, e a vitória que é a saúde da tua vida está chegando. Deus, Ele é Deus de bênção, e Josafá ele vai colocar o povo diante da presença de Deus. Josafá, a palavra vai dizer que ele teme, como o homem teme, mas ele se coloca diante do Senhor e diante daquele povo com certeza, com firmeza, que Deus faria algo tremendo e algo sobrenatural. Porque aqui nós vamos observar que Josafá, assim que ora, coloca o povo em jejum e oração, ele vai começar a engrandecer o nome do Senhor. Ele vai começar a trazer as promessas de Deus diante do povo. Ele começa a falar diante do povo, começar a falar das grandezas de Deus. Isso vai trazer o que? O encorajamento para aquele povo que estava escutando o rei. Porque em momentos de crise não adianta falar palavras que vão trazer, tristeza, trazer palavras negativas, trazer palavras que não vão acrescentar nada, mas o que vai fazer a diferença é engrandecer o nome do Senhor, é colocar, é mostrar. De repente você dentro da sua casa está passando uma crise muito difícil, reúna a família e comece a engrandecer o nome do Senhor, mesmo que você não esteja vendo nenhum sinal, mas quando você começa a engrandecer o nome do Senhor, você vai acrescentando fé no coração daqueles que estão te escutando. Mas quando você, com as tuas palavras, você vai trazendo palavras que vai trazendo, tristeza ao coração daquele que ouve, é porque você não conhece o Deus que está aqui nessa noite. Você não conhece o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que faz promessa, o Deus que estabeleceu as promessas que estão aqui escritas, para que essas promessas venham ser realizadas na minha e na sua vida. Então, neste momento aqui, Josafá ele vai começar a engrandecer o nome do Senhor. E no momento que ele começa a engrandecer o Senhor, ele vai lembrar das promessas que Deus fez, dizendo lá no 9, diz assim: olha só que coisa maravilhosa: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois no teu nome está esta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Certeza da promessa, certeza que Deus está no controle de tudo. Você que está me vendo pela internet, tem uma palavra de Deus para você. Descansa o teu coração, Deus está no controle da sua vida e de toda a sua casa. Então Josafá aqui ele vai trazer à memória aqueles que o ouvem, as promessas de Deus, dizendo assim: Deus nos fez uma promessa, quando a espada viesse contra nós, na angústia nós clamaríamos a Ele e Ele nos ouviria. Essa é a certeza que nós temos que ter em meio às batalhas da vida. Quando vem o dia mau,
quando vem muitas coisas que acontecem e nos pegam de surpresa, nos fazem muitas vezes perder o chão. Por quê? Porque tem crises que são muito difíceis de ser vencidas, mas no nome do Senhor e nas promessas de Deus, nós seremos mais do que vencedores. É no nome do Senhor que você vai vencer essa batalha. É no nome do Senhor que essa enfermidade vai embora. É no nome do Senhor que Deus restaura a família. É no nome do Senhor que Deus traz salvação dentro da sua casa. É no nome do Senhor que Deus muda o quadro da sua área financeira. É no nome do Senhor que as coisas vão acontecer ao seu favor. É no nome do Senhor que você vai ser curado no seu interior, na sua alma. Essa tristeza vai embora em nome de Jesus. É no nome do Senhor que essa depressão vai partir hoje em nome de Jesus. É no nome do Senhor. Porque a promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus sobre a sua família. Então, no momento que você está vivendo uma peleja pessoal, creia na palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa. Aqui está escrito tudo aquilo que você precisa crer. Aquilo está escrito tudo aquilo que você precisa acrescentar como fé para vencer as dificuldades da vida. Porque essa guerra aqui, aos olhos do rei Josafá, era impossível vencer. Esta guerra aqui, pelo exército que Josafá tinha, era impossível vencer essa guerra. Mas Josafá, ele servia um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus que vai na frente da peleja, um Deus que nós podemos descansar o nosso coração e entregar o nosso caminho na mão dele, e ele tudo fará. Aleluia, aleluia. E aí Josafá no versículo 12 vai dizer assim: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Meu irmão e minha irmã, tem momentos que nós falamos assim, né? Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei que atitude tomar, que resposta dar no meio dessa situação. E Josafá vai falar a mesma coisa, mas uma coisa especial que ele vai falar é isso: os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque o segredo da vitória é esse, irmãos. O segredo da vitória é tirar os olhos daquilo que te traz medo, daquilo que te apavora, daquilo que te tira o chão, daquilo que te traz angústia, e elevar os teus olhos para o alto, porque é do alto que vai vir o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh glória. Sinta a presença dele te tocar nessa noite. Sinto o Espírito Santo trazer força dentro de ti nessa noite, porque Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe quais são as pelejas que você tem enfrentado, Ele sabe muitas vezes, Ele te vê quando ninguém te vê, quando a lágrima desce, mas nessa noite os teus olhos estão postos no Senhor, e a mão do Senhor está estendida sobre este lugar, para abençoar a nossa vida. Aleluia. Depois de toda oração, sempre vem uma resposta. Sempre Deus tem uma resposta para aquele que ora. Volte a orar novamente. Volte a orar como você orava. Volte a se colocar na brecha como você se colocava um tempo atrás. Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que não oram mais como oravam antes, e o Espírito Santo tem saudade de você. Volte a orar, porque o segredo e a chave da vitória está em você orar.
em você se colocar na presença de Deus em oração, porque Deus quer te trazer resposta, como trouxe resposta aqui a Josafá, no 14 dizendo: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Benaias, filho de Jaiel, filho de Matarias, levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais. Pega essa palavra agora, não temais, não temas. De repente não há força em ti, mas no Deus que você serve há toda força e todo o poder. Deus tem força, renovo para você nessa noite. Deus tem renovo para a sua vida neste lugar, aleluia. Não temais, nem vos assusteis, porque tem problema que traz pavor, tem problema que traz pavor e terror. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus nessa noite está dizendo: não vos assusteis, por causa dessa situação. Aqui está escrito: desta grande multidão. Mas eu digo, dessa situação que você está vivendo, não temais. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da sua vida e nem da sua história. Deus está no controle. Por mais que o momento seja contrário, por mais que haja uma apreensão dentro de você, uma angústia de não saber o que fazer, eu quero te dizer uma coisa: no dia de amanhã, Deus tem algo melhor para a sua vida, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Porque o choro pode durar mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje você pode dormir chorando, mas amanhã o sol vai nascer diferente para você. O sol vai brilhar diferente para você, e vai nascer uma alegria e uma certeza dentro do seu coração que tudo já deu certo. Porque o Senhor, Ele fala para você nessa noite: não desista. Não desista dos seus projetos, não desista dos seus planos. De repente você está aqui querendo abrir mão de algo, mas eu quero dizer: não abra mão, porque Deus já tomou posse dessa situação. Deus está indo na frente, endireitando os caminhos tortos, para você conseguir chegar do outro lado, porque do outro lado tem vitória para você. Aleluia! Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, a peleja é do nosso Senhor. Ele peleja a favor de nós. Ele peleja a favor de nós, porque na mão dele há todo o poder. A peleja não é vossa, mas de Deus. E o interessante aqui, dentro dessa passagem, é que o Senhor levanta esse profeta para trazer calma e tranquilidade para aqueles que estavam no meio daquela situação. A palavra tem esse poder. A palavra, ela traz calma, certeza e fé que tudo vai dar certo. Por isso que é muito importante estar no culto. Por quê? Porque o culto Deus fala. No culto Deus emana a bênção. No culto você chega aqui desmotivado, entristecido, angustiado, e quando acaba o culto você sai daqui indo para a tua casa na certeza que já deu tudo certo. Não desista, não abra mão de nada, porque Deus está no controle. Não abra mão, não entregue nada na mão do inimigo, porque Deus está no controle da sua vida. Porque esta é a palavra de Deus para você: não temas, estai quieto, tranquilo, e observa o que Deus está fazendo ao seu favor e a favor da tua casa.
Aleluia. Não abra mão do teu ministério. De repente, você pode ter passado várias situações que trouxeram tristeza e você fala: eu não quero mais fazer nada. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Se levanta, se apresenta na presença dEle, porque ainda não terminou o que Ele tem contigo. Ainda você vai viver coisas extraordinárias, momentos especiais com o Senhor, através do Espírito Santo. Não abra mão de nada, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos. Vai em frente, tem um Deus que garante, tem um Deus que está contigo, tem um Deus que caminha contigo, tem um Deus que habita dentro de você. Então não abra mão de nada. Aleluia. É muito fácil abrir mão das coisas, é muito fácil abrir mão de um casamento, de um filho. É muito fácil abrir mão de sonhos, projetos pessoais. Mas o difícil é se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou sair daqui, que nem Jacó falou. Jacó no val de Jaboque, ele vai falar, o Senhor fala: me solta, que eu preciso ir. Ele vai falar: não, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. Persista, insista, porque Deus vai agir ao teu favor. Não abra mão de nada, por mais difícil que seja a circunstância, porque o nosso Deus é o Deus de surpresa. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. E o interessante aqui é que tem momentos que nós precisamos empreender força. Há momentos que precisa, mas há momentos que você precisa só observar o que Deus vai fazer, se colocar na presença dEle e viver aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem momentos que é momento de guerra, mas tem momentos que é momento de estar parado e adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Aí Ele vai dizer: ficai parados e vede a salvação para convosco, não temais. E Ele vai repetir novamente: e nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. O amanhã, como foi falado aqui, o amanhã pertence a Deus. Hoje você está aqui adorando o Senhor. Você não iria vir para o culto, mas o Espírito Santo te trouxe para dizer que tem um amanhã te esperando. Tem um amanhã novo para a sua vida. Tem uma semana que vai ser uma semana marcante na sua história, e você vai contar testemunho depois disso, porque aqui o Senhor está falando: sai ao encontro. Deus está dando estratégia. Deus dá estratégia para a nossa vida. Quando nós estamos parados em oração, Ele fala. Quando nós ficamos totalmente entregues na presença dEle, porque hoje a vida é tomada de muita agitação. Não se separa mais aquele tempo que se separava sós com Deus, porque hoje é muitas atividades. Mas tem momentos que você precisa deixar tudo de lado e priorizar a presença daquele que vai mudar a história. Tem momentos que é para entrar no quarto e ficar horas com o Senhor lá, porque você vai sair daquele quarto com estratégia, você vai sair do quarto com direção, porque o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que cuida muito bem de mim e de você. O nosso Deus não nos deixa confundido. Não, confundido é o adversário, mas aquele que esperam no Senhor não serão confundidos. Aleluia! Aleluia! Você não vai ficar confundido nessa situação. Deus trará resposta para a sua vida.
Deus trará resposta para aquilo que você tem orado. Deus trará resposta. Não fique ansioso. Deus te trará resposta. Aleluia. Aí o que Josafá vai fazer? Josafá vai se prostrar com o rosto em terra e vai adorar o Senhor. O interessante aqui é que Josafá, ele vai se prostrar, adorar, mas ele ainda não tinha vencido a batalha. Assim que ele ouviu Deus falar, a certeza entrou no seu coração de uma tal forma que ele já sabia que ele já tinha vencido. Que interessante isso, né? Porque tem muitas vezes que Deus está falando com você, mas de repente você está olhando para a situação e o teu coração está entristecendo, e você não está crendo naquilo que Deus está falando. Se Deus falou com você, creia. Se Deus falou que vai acontecer, tira os olhos da circunstância, tira os olhos daquilo que te faz sofrer, chorar, angustiar, mas coloca os olhos e o ouvido e o coração naquilo que Deus tem falado com você. Se Ele falou que vai salvar o filho, a filha vai salvar. Aí você vê, está dando trabalho, não tem jeito. Tem jeito sim. É só você crer, você confiar. Pastor, o meu casamento está afundando, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque Deus tem o poder do coração. É Ele que comanda todas as coisas. Ele transforma, Ele muda. Mas eu preciso acreditar, você precisa acreditar, porque Josafá aqui, ele não vai ver a batalha ganha, mas ele vai adorar e vai se prostrar antes da batalha ser vencida. Muitas vezes você sai daqui, desta casa de oração, com uma palavra, aí você volta para a sua vida secular e vê que nada mudou, e o seu coração entristece. Muda esse quadro, sai daqui na confiança, dizendo: Deus falou, e o milagre vai acontecer. Entra dentro da tua casa, estende a mão: Senhor, obrigado pela vitória, obrigado pelo livramento, obrigado pela salvação. Porque a fé é assim. Você não vai ver para crer, você vai crer para ver. A fé é dessa maneira. A fé é dessa maneira. Então Josafá, ele vai adorar, se prostrar e engrandecer o nome do Senhor, antes de ter recebido a vitória. Aí Josafá, ele vai levantar agora um exército, e o interessante é que esse exército, ele não vai pegar em armas, mas ele vai pegar em instrumentos. Como Deus, ele é tremendo, né? Às vezes você fica pensando: como é que Deus vai fazer, meu pastor, para me dar essa vitória? Não tem como, não tem possibilidade. Como Deus vai fazer para dar essa vitória? Como Deus vai fazer para me dar a casa dos meus sonhos? Como Deus? Não queira saber como Deus vai fazer. Deus não vai explicar como vai fazer. Uma coisa você pode ter certeza: Ele vai fazer. Isso que é o mais importante. Porque aqui Deus dá a direção para Josafá. Josafá podia falar: mas eu vou levantar levitas, adoradores, para ir contra um povo que está armado, contra 3 exércitos que estão com armas. Mas Josafá, ele vai obedecer à direção de Deus, porque o segredo está aí, é obedecer aquilo que Deus tem falado. Por mais que você não entenda, por mais que você não concorde, obedeça. Obedeça o que Deus tem falado com você. Deus tem falado para você perdoar, perdoe. Deus tem falado para você abraçar, amar, mesmo não recebendo algo em troca, faça, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando sem você ver, mas Ele está trabalhando para o milagre acontecer. E aí Ele vai colocar aqui,
e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estais seguros. Enquanto o povo estava se reunindo, Josafá novamente se coloca diante daqueles que iam para a peleja, e ele vai dar uma palavra: crede no Senhor. Creia no que o Senhor tem falado, creia no que a palavra tem te orientado, porque é isso que ele falou: creia no nosso Deus e estará seguro. O segredo está aqui, é acreditar na palavra que Deus tem dado, acreditar na palavra que tem sido pregada, acreditar na palavra que tem sido orientada, acreditar na palavra, por mais que você não concorde, por mais que você não consiga entender. O nosso papel é crer, é não saber como vai ser, mas acreditar naquilo que Deus tem falado. Então esse é o papel, porque Josafá, ele vai novamente trazer uma tranquilidade para aqueles que estão indo para a peleja, dizendo assim: creia, apenas creia, Deus nos dará vitória, Deus nos dará vitória. Aí aqui no 22 ele vai dizer: e quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros para se destruir. Quem faz essas coisas? Só um Deus tão poderoso. E esse Deus tão poderoso está aqui nessa noite. Aleluia. Esse Deus que tem todo o poder está aqui nessa noite, está dentro de você. Aleluia. Porque aqui, meus irmãos, eles estão indo, enquanto eles estão indo, os exércitos estão lutando contra si mesmo e estão se autodestruindo, estão um exterminando o outro. E aí o interessante é que Judá vai chegar agora num lugar alto e vai observar no vale todo mundo morto, ninguém sobreviveu, porque Deus foi na frente e acabou com tudo. Todos aqueles que se levantaram caíram mortos, porque tem um Deus que cuida de mim e de você. Não tem palavra contrária que atinja a sua vida, porque tem um Deus que cuida de você. Não tem encantamento, não tem feitiçaria que é feita, que vai chegar até você ou até a tua casa, porque tem um Deus que cuida de você. Tem gente que tem medo, né? Alguém fala assim: ó, fizeram um feitiço, e a pessoa teme, fica com medo. Irmãos, se Deus está na sua vida, não tema nada. Deus está na sua vida. A palavra diz que aquele que está no Senhor, o inimigo não pode tocar, e ponto final. E assim é, ele não pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser falar, mas não vai te atingir, não vai atingir a sua vida, nem você, nem a sua casa, não vai atingir, porque você está guardado no Senhor. Então creia apenas. Tem pessoas aqui que estavam precisando escutar isso. Fica tranquilo, nenhum encantamento vai chegar na sua vida, nem na sua família. Toda palavra contrária já caiu por terra em nome de Jesus. Aí finalizando aqui a palavra,
Olha que tremendo aqui, ó. Só com instrumentos de louvores. Eles vão chegar agora no campo da batalha. Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá, ao seu povo, para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas, cadáveres em abundância, e assim como objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque eram muitos. Deus, aleluia, Deus é o Deus que muda o quadro e te faz prosperar. Você sabia disso? Fala para o seu irmão que está do lado: Deus muda o quadro e ainda te faz prosperar. Aleluia. Sinta Deus nessa palavra aí. Deus te fará prosperar. Deus te fará prosperar. Aleluia. Porque aqui foi o resultado do povo, dos exércitos que se levantaram contra Judá. Eles eram a maioria. Eles tinham convicção que seria muito fácil. Eles sabiam que aquela guerra já estava ganha. Só que eles não esperavam o Deus que Judá servia, e o Deus que o rei Josafá temia. Eles não sabiam, eles não conheciam o poder do nosso Deus. E o interessante aqui é que eles, imagina, meus irmãos, quanta riqueza, 3 dias carregando riqueza, 3 dias, é muita riqueza, irmãos. Mas quando Deus faz, Ele faz mais do que imaginamos e pensamos, muito mais. Às vezes você pensa que vai ser desse jeito, vai ser muito melhor. Você está projetando algo e colocando ali, sabe, algo muito menor, e Deus vem e faz algo grande, extraordinário, para te abençoar, porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: o Deus que você serve é o Deus que faz prosperar também. É um Deus que pega alguém que se coloca numa posição achando que não é nada, não é ninguém, não vai chegar a lugar nenhum, é alguém desprezado, insignificante, cria esse sentimento do coração e acha que nunca vai vencer, nunca vai alcançar os degraus, subir degraus, alcançar sonhos, projetos. Mas eu quero dizer que você serve um Deus que tudo pode. É um Deus que estabelece maiores termos para que nós venhamos viver e alcançar. Irmãos, eu posso te dizer uma coisa nessa noite: você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar, e você vai viver coisas que você nunca imaginou viver, porque o Deus que você serve é um Deus que vai fazer isso por você. É um Deus que vai te levantar para mostrar que Ele é Deus. É um Deus que vai te erguer e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Porque a certeza desse exército aqui era que eles iam vencer com facilidade. É porque eles não tinham esse conhecimento. Mas Josafá sabia o Deus que ele servia. Creia nisso nessa noite. Põe essa certeza no seu coração. Olhe para você. Não olhe para as suas dificuldades. Não olhe para aquilo que está à sua volta. Não olhe para as tuas condições. Mas olha para o tamanho do teu Deus. Olha para o tamanho do teu Deus. Olha para Ele. Não limite. Não se limite. Volte a sonhar novamente. Pegue os projetos que estão na gaveta, apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu creio. Senhor, eu não tenho, mas Tu tem. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Aleluia.
Não se limite, você serve um Deus que é poderoso. Você serve um Deus que é grande. Você serve um Deus que não tem limites. Não se limite. Não olhe para a tua condição para querer entender aonde você pode chegar. Não olhe para isso, mas olhe para a palavra e as promessas que Deus faz aqui dentro dessa palavra. Aleluia. O reino de Judá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Depois que as outras nações ficaram sabendo do que aconteceu, ninguém mais quis vir guerrear contra Judá. E enquanto Josafá viveu, teve paz, porque Deus era com ele. Posso colocar a igreja de paz? Vamos ficar de pé neste momento. Levante-se adorando o Senhor. Faça que nem Josafá. Eu não vi a vitória ainda, mas eu vou glorificar o meu Deus. A vitória que eu estou esperando, eu não vi com os meus olhos, mas eu vou começar a glorificar o meu Deus, porque o nosso Deus é um Deus grande e um Deus poderoso. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar neste momento, porque a palavra nos remete a isso. Porque batalhas e pelejas se vencem através de oração e jejum. E nós já vamos colocar em prática agora, neste momento, uma oração objetiva, uma oração com certeza da vitória. Eu quero que você traga à sua memória agora qual tem sido a sua batalha, o que você precisa vencer nesses dias. De repente é a enfermidade, de repente é a conta que está te angustiando e você não sabe como pagar. De repente é no seu lar, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Tem coisas que, quando nós olhamos, nós não vimos saída, e nós vamos dizer que nem Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas nós vamos orar a um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e você traga a memória da vitória que você precisa alcançar. Feche os seus olhos e comece a orar já. Coloque diante de Deus: Senhor, eu preciso, Senhor. Entra nessa peleja, entra nessa causa. Senhor, muda essa circunstância, Senhor. Traz salvação dentro da minha casa, Senhor. Muda, Senhor, a circunstância do meu casamento. Senhor, aquela porta que se fechou, Senhor. Pai, que o Senhor abra. Senhor, este projeto que eu te apresento, Senhor, que este projeto venha a se concluir, Senhor. Esse orçamento que eu dei, Senhor, que seja aprovado. Aleluia. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, diante da tua presença, Senhor, nós nos encontramos nessa noite, Senhor. Pai, quando nós observamos essa palavra, Senhor, nós temos a convicção, Senhor, que naquele momento não havia o que fazer. Não havia, Senhor, Pai, o que realizar naquele momento, Senhor. Não havia, Senhor, possibilidade de uma reação, Senhor amado. Porque tem momentos na vida, Senhor, que nós perdemos a reação. Tem momentos na vida, Senhor, que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos que palavra dar, Senhor amado. Mas nós nos colocamos diante da tua presença, meu Pai. E nós oramos a um Deus que é poderoso, a um Deus que tudo pode, a um Deus que não perde batalha, a um Deus que entra onde ninguém pode entrar, a um Deus que abre porta onde ninguém pode abrir, a um Deus que cura, a um Deus que liberta, a um Deus que transforma, a um Deus que abençoa, Pai. Senhor, estende a tua mão sobre a nossa vida agora, Senhor. Pai, vai ouvindo, Senhor, Pai, atenta a oração da tua igreja, Senhor.
Observa, Senhor, as impossibilidades, Senhor. Observa, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está ocorrendo, meu Pai. Tudo aquilo que está trazendo angústia, tudo aquilo que está trazendo apreensão, tudo aquilo que está trazendo temor, medo, Senhor, que vai neste momento ser transformado em fé, ser transformado em certeza, Senhor meu Deus. Dá vitória para o teu povo, Senhor. Dá vitória, Senhor, para os teus filhos. Entra dentro deste lar, abençoa esta família, Senhor. Abençoa, Senhor Pai, este momento, Senhor. Abençoa, Senhor, com saúde. Abençoa, Senhor, a vida financeira, meu Pai. Abençoa os projetos, os sonhos, Pai. Abençoa, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que neste momento a tua presença, Pai, o renovo, Senhor, a força, Pai, Senhor amado, dá força para o teu povo, Senhor. Renova, Senhor, vidas deste lugar, Senhor, Pai, que a cura, Senhor, neste momento esteja sendo ministrada. Senhor, cura, Senhor, cura as enfermidades, enfermidade da alma, enfermidade no interior, Senhor amado, enfermidade no corpo físico, vai curando em nome de Jesus. Toda tristeza, toda angústia, sai em nome de Jesus, e a alegria e a fé se apodere agora deste coração. Senhor amado, abençoa a tua igreja com as ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus.